Amados, estamos felizes, mais uma quarta-feira da unção, onde nós estamos falando sobre um tema que o Senhor colocou no meu coração, sobre empreendedorismo, como nós, como cristãos, podemos ser bem-sucedidos em alguma área, em algum negócio que nós venhamos a pensar em ter, em pensar a fazer, amém? Você não é proibido, amado. Algumas pessoas começaram a trazer a ideia, volto a dizer, eu falei isso na quarta-feira passada, de que o cristão não pode ser bem-sucedido, que não pode ser próspero. Lembra que eu falei diferença de riqueza para prosperidade, né? Riqueza é você só ter uma coisa, é ter a mesma coisa de dinheiro, e prosperidade é quando você consegue entender que você ser bem-sucedido não é só ter dinheiro. E por quê? Porque o dinheiro não pode te dominar. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Então você ou vai ter um ou vai servir a outro. Mas você ser bem-sucedido, você ser próspero, você pode ser, sim, ter bens, né? Ter condições financeiras e ainda assim você não ser dominado por esse dinheiro, por essa riqueza. Amém? E baseado nisso é que nós vamos trazer o segundo tema. Quando eu estava preparando a mensagem, não. Quando o Senhor começou a me dar essa mensagem, eu estava de férias. É interessante, eu já falei isso, o Senhor começa a ministrar algumas coisas soltas e daqui a pouco Ele vai fazendo como se fosse um quebra-cabeça, né? Deus tem uma maneira de trabalhar comigo. Tanto é que eu não tinha colocado nenhuma das duas mensagens no papel. Até a semana passada, quando eu coloquei a primeira, e até hoje, quando eu coloquei a segunda. E por quê? Porque eu não queria deixar que nada ficasse esquecido, mas também não queria que nada ficasse repetitivo. Por isso é que eu resolvi trazer dessa maneira, amém? Mas eu quero te dizer algo, querido. Semana passada a gente falou sobre a questão dos talentos, não enterre seus talentos, não é isso? E hoje nós vamos falar sobre a questão da semeadura. Nós vamos falar sobre algo que você tem dentro de você. Você consegue entender que você tem a semeadura ou a semente dentro de você? A semente é a palavra, não é isso? Nós aprendemos isso. A semente é a palavra. E quando a gente fala de palavra, a palavra de Deus. Mas eu quero deixar bem claro. Por isso que, às vezes, tem pessoas que criticam, a gente ouve muitas críticas, volto a dizer, em questão de internet, e eu não sou uma pessoa que gosta de ficar ouvindo aquelas pessoas que vivem criticando, mas eu sei que existem críticas, e as pessoas, às vezes, falam assim, pastor só fala de dinheiro. Todo mundo que evita falar em dinheiro, você pode ter certeza de uma coisa, é dominado por ele. Qualquer assunto que a pessoa não quer falar, é um assunto que incomoda, é um assunto que dói. Quando alguém não quer falar sobre um certo tipo de assunto, é porque aquele assunto traz algum transtorno, traz algum incômodo. Concorda? Ninguém quer falar sobre algo que lhe incomoda. Quando nós estamos nos convertendo, uma das coisas que a gente mais fica espantado é quando a gente ouve qualquer mensagem, a gente acha que o pastor está falando da nossa vida. A gente ouve e fala assim, pastor está falando da minha vida, quem foi que falou da minha vida para ele? E por quê? Porque é algo que vem de encontro, né, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós estávamos até então vivendo. Mas eu quero trazer essa palavra nessa noite para que você entenda que a semente está dentro de você. Abra Gênesis capítulo 1, verso 28. Não é o texto áureo que nós vamos falar nessa noite, mas eu gostaria de falar um pouco rapidamente sobre Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Contrário. Olha o que a Bíblia diz para nós. Vamos ficar de pé para a gente ler só esse texto, depois você não precisa ficar de pé quando a gente for ler o texto principal da mensagem. Diz assim a palavra de Deus. E Deus os abençoou e lhe disse, isso depois de fazer o homem, amém? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus e todo animal que rasteja pela terra. Preste bem atenção, não vou ler os outros versículos não. Aqui você já tem uma ideia, um entendimento do que eu quero te dizer. A Bíblia diz para você ser fecundo. Para você ser fecundo é necessário que você tenha uma semente. A semente já está dentro de você, lembra que eu falei? E para que você multiplique, é necessário que ela seja colocada para fora, colocada na terra, colocada no lugar aonde ela vai dar os seus frutos. E aí a Bíblia diz assim: dominai sobre os peixes do mar, encher a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, domine sobre todas as coisas. A Bíblia nunca manda você dominar outro homem. A Bíblia não manda você ser dominador de outra pessoa. A Bíblia manda você dominar as coisas, as circunstâncias, as situações, os locais, as questões. Amém? Assim também vai ser no teu negócio. Você não precisa dominar as pessoas. Você não precisa ser o manda-chuva. Você não precisa ser o sabichão. Você não precisa ser aquele que não ouve conselhos. Você não precisa ser aquele que não vai dar ouvidos a pessoas que já têm experiências. Mas você vai dominar toda a situação do teu negócio. Você vai ser aquele que vai ter o controle sobre os teus negócios. Você vai fecundar e multiplicar os teus negócios. A semente dos teus negócios. E a semente está dentro de você, que é o quê? O teu sonho, o teu projeto, aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Então, quando eu falei para vocês que a Bíblia foi me dando muitos versículos, muitas situações, que a gente aprende exatamente sobre essa situação de dominar, de controlar. Mas para isso você precisa ter o quê? Pode sentar, amados. A Bíblia nos mostra que nós precisamos ter o quê? Controle emocional, a gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa controlar as coisas, amém? Então, para que não fique nenhuma dúvida, não domine sobre pessoas. Se você tiver um sócio, não seja aquele que vai colocar o dedo na cara do teu sócio e falar assim: tem que ser desse jeito, se não for desse jeito eu não aceito. Sociedade não é isso. Lembra que eu falei para vocês semana passada? Quem é teu sócio majoritário? É Jesus. Já pensou você falar: Jesus, se não for desse jeito eu não quero? Ele vai falar assim: então tá bom, então não queira. Então a gente precisa ter alguns entendimentos, algumas coisas. A gente precisa entender que para a gente fecundar, multiplicar, a gente precisa conhecer a terra, conhecer o local, conhecer o ambiente que nós vamos trabalhar, o ambiente em que nós vamos colocar aquilo que nós queremos em prática. Nós precisamos entender que a gente não pode ficar comparando aquilo que eu tenho com aquilo que o outro tem. Eu vou trabalhar com informática, eu vou me comparar a Bill Gates. Ele vai falar assim: brincalhão. Eu tenho que saber, primeiro, aonde eu quero chegar. E aí a Bíblia diz que o Senhor vai te levar além do que você sonha, imagina, pensa. Mas você precisa entender que você precisa ter objetivo. Mas o seu objetivo não deve ser pautado naquilo que os outros têm. Você tem que saber aquilo que é bom para você. Tem pessoas que trabalham de carteira assinada e ganham R$2.000. Ele vai ter um negócio em que vai lhe dar 5 mil, aqueles 5 mil é muito mais do que os 2 mil e vai ser para ele suficiente. Então não pense: o outro está ganhando 50, que raiva. Para de pensar, de ter raiva dos outros porque os outros são bem-sucedidos, ou tenta pensar: não, tomara que ele dê mal, tomara que ele quebre porque os clientes dele vão vir para mim. Nada disso. O que é teu, o Senhor vai te dar. O que é teu, é teu. O Senhor vai te dar. Não fique desejando, nunca deixe esse mau pensamento entrar no teu coração. Amém? Não permita maus pensamentos. Você é um servo de Deus, então você deve pensar sempre o melhor, deve desejar sempre o melhor para as outras pessoas, porque aí o Senhor vai poder te abençoar. Amém? Agora nós vamos para a palavra propriamente dita. Eu quis trazer essa introdução para que a gente entenda que o que você vai plantar, você vai colher. A gente costuma falar, mas é uma redundância, mas que a gente precisa repetir: ninguém planta manga e colhe abacaxi. Ninguém colhe banana
e colhe laranja. Amém? O que você plantar, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Amém? Com base nisso, nós vamos orar e começar a palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, os nossos negócios, os nossos sonhos de empreendimento, Pai. Sabemos, Pai, que muitas coisas vêm à nossa mente, no coração do homem, desejando crescer, multiplicar, mas sabemos, Pai, que nós somos dependentes do Senhor, porque nós vamos ver mais à frente, Pai, que muitas das vezes não depende de nós. A única coisa que cabe a nós é verdadeiramente lançar a semente, é fazer as coisas acontecer no sentido de começar. Mas é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que abençoa a terra, é o Senhor que faz com que as bênçãos cheguem até nós. Então nós queremos profetizar na vida dos teus filhos, que tudo aquilo que eles têm como sonhos, como projetos, de tudo aquilo que eles estão colocando, Senhor Deus, como algo que eles querem crescer como empreendimento, nós queremos declarar em concordância, primeiro com o Senhor, segundo com a tua palavra e terceiro com a vida deles. Eles irão conseguir para a glória do teu nome, eles serão bem-sucedidos e nós já te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia agora em Marcos, capítulo de número 4, aleluias. Essa passagem em geral tem em outros evangelhos, né? Tem em Mateus, tem em Lucas, mas eu já falei para os irmãos que eu particularmente gosto muito de Marcos, porque eu entendo que o evangelho de Marcos é um evangelho prático, é um evangelho que tem muita coisa direta, e eu gosto muito dessa ideia, amém? É a parábola do semeador. Diz assim a palavra de Deus para nós, Marcos capítulo de número 4. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Aqui ele trouxe essa mensagem para uma multidão. A Bíblia diz que eram tantos os que estavam ouvindo que ele teve que novamente entrar no barco. Ou seja, Jesus, quando estava ali pregando, ensinando, né, era muito comum de multidão encontrá-lo. E ali ele se sentiu de uma maneira tão acuado que se ele falasse na própria praia não seria o suficiente. E aí ele vai para o barco e do barco ele vai começar a ensinar. E aí talvez você esteja dizendo assim: ah, mas a semente é a palavra de Deus. Concordo com ela totalmente. É a palavra de Deus. Essa passagem é sobre a palavra de Deus. Amém? Mas aquilo que eu falei para vocês na semana passada, a própria Bíblia pode nos trazer para várias áreas, para vários ambientes. E aqui eu vou trazer essa palavra para o ambiente do empreendedorismo, para o ambiente do crescimento do teu trabalho, dos teus negócios, amém? Por isso que eu fiz questão de parar aqui, porque a Bíblia é bem clara: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí a Bíblia vai nos mostrar, na continuidade, o seguinte: Jesus vai explicar, dizendo assim, ó, quando ele ficou sozinho, ou seja, ele e os 12 e os outros que estavam ao seu redor, tinham mais gente com eles, né? Lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus,
mas aos que estão fora é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Aí você fala assim, pô, mas Jesus não queria que eles fossem perdoados? Claro que queria. Trazendo para os negócios, será que Jesus não quer que aquele que não o conhece não seja bem sucedido? Claro que quer. Mas ele aqui quer dizer é que quando você está na intimidade, você pode ter um conhecimento que só pode ser revelado através dele. Algo que vai lhe ser revelado através do Espírito Santo de Deus, que vai te dar sabedoria. Lembra que a gente falou que podíamos pedir sabedoria? Não deixe de pedir não, amado. Ah, mas eu estou em dúvida de como agir nesse negócio. Fala com Deus. Senhor, me fala. Eu sei que o Senhor pode usar qualquer um para falar comigo. Eu sei que o Senhor pode usar qualquer pessoa do ramo ou sem ser do ramo. Mas quando Deus quer usar, Ele usa. Amém? Mas Ele quer falar contigo sempre. E aí a Bíblia vai dizer assim, então Jesus lhe perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão as outras? O semeador semeia a palavra. E aqui eu quero trazer para que você entenda que o semeador é você e a palavra é o teu negócio. A palavra é aquilo que você tem como sonho. A palavra é o teu empreendimento. A palavra é aquilo que você está colocando como projeto. Amém? Volto a dizer, para ficar bem claro que a internet é fogo. Estamos falando da palavra de Deus sim, mas estamos trazendo para uma outra ótica para que fique bem claro, para que as pessoas não tragam pontos separados, soltos, e depois fiquem falando por aí, né? E aí a Bíblia diz assim, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, presta bem atenção, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Ou seja, pessoas que ouvem, mas por cair à beira do caminho. À beira do caminho a gente pode entender como uma terra sem profundidade, sem condições de ter raiz. E o teu negócio para crescer precisa ter raiz. O teu negócio para crescer precisa ter estrutura. Ah, mas eu não tenho condições para isso. Quem vai te dar é o Senhor. Quem vai te dar condições é o Senhor. A raiz é que o teu sonho esteja colocado no Senhor. O que garante o crescimento é o Senhor. O que dá crescimento é Deus, querido. Se o teu sonho estiver em Deus, não tem como fracassar. Se o teu sonho, o teu projeto estiver no Senhor, não tem como dar errado, porque é no Senhor. Então, à beira do caminho significa de pessoas que fazem as situações por conta própria. São pessoas que começam a falhar no meio do caminho, né? Fica pelo meio do caminho, pessoas que falham e desistem. Não parem. A gente vai entender aqui que o que faz crescer é a semente no lugar certo. Mas você pode enfrentar nos seus negócios terras que não vão dar frutos, terras que a semente não vão germinar, locais em que o teu sucesso pode não parecer. Quando você é colocado de um lugar para outro, quando você sai da onde você está, às vezes você não entende por que Deus faz você mudar de lugar. Às vezes você não entende por que o Senhor te faz mudar de estado. Às vezes você não entende por que o Senhor te leva para outro lugar. É porque aonde você está, a tua semente não vai germinar. Mas para onde Ele te leva, vai germinar. Porque lá é o lugar em que o Senhor quer que essa terra tenha condição de receber o teu negócio. Então, quando você abre um negócio, por isso que é interessante, é necessário você estudar o local. A Bíblia diz para quando a gente vai começar um negócio, não começar sem antes planejá-lo. Planeje o teu negócio, não tenha pressa de sair colocando de qualquer maneira, de sair, vou lançar. Lança semente sim, comece a lançar semente falando do teu negócio, comece a lançar a semente, depois no final nós vamos ter um entendimento desse capítulo 4 todo, porque aí a gente começa a entender, comece a falar, comece a questionar pessoas, comece a ouvir pessoas que têm negócio parecido com o teu. Amém?
Eu não estou dizendo para você viver os sonhos, lembra que eu falei? Nem fazer comparação, mas aprender, porque você precisa aprender daquilo que você ainda não tem conhecimento. Você precisa aprender daquilo que você ainda não domina. A Bíblia manda a gente dominar sobre as coisas, lembra? E uma das melhores maneiras é isso, querido. É ouvir pessoas que já viveram experiências parecidas, pegar livros. A gente costuma dizer, tem pessoas que acham um livro de 30, 40 reais caro. Amado, pensa quanto tempo aquela pessoa ficou estudando, recebendo de Deus uma passagem, uma palavra, uma mensagem, e depois quanto tempo demorou para ele colocar no papel, depois quanto tempo ele teve necessidade para colocar aquilo como um projeto, e lá na frente virar um livro. 30, 40, 100 reais não é nada por um livro. Mas a gente não tem o hábito, eu brinco, e aqui eu vou fazer uma propaganda rápida, mas é uma verdade, é igual o seguro, em que as pessoas sempre acham que não é necessário. Seguro é gastar dinheiro à toa, não é. Então é a mesma coisa. Não pense dessa forma, amém? Não fique, não, planeje. Deus vai te dar vitória sobre os teus negócios. Tenho certeza disso. Amém? Não pare. Não dê ouvidos a pessoas que desistiram dos sonhos. Tem pessoas que tiveram a mesma ideia que você. Vou dar um exemplo aqui rápido. Vou vender sorvete. Aí a pessoa planejou, vou vender sorvete. Aí comprou o sorvete num dia para o dia seguinte. Só que no dia seguinte choveu. No dia seguinte a temperatura caiu, estava frio. Aí ela não conseguiu vender o sorvete. Sabe o que ela faz? Desiste. Sorvete não é bom para vender, não dá certo. Pelo amor de Deus. Ainda foi tentar fazer isso no lugar errado. Num lugar em que estava todo mundo só correndo, porque ninguém queria parar na chuva. Não dá, mano. Onde é o lugar de vender sorvete? Na praça, no dia de sol, quando as crianças estão correndo. Então é o lugar certo. Então, pessoas que fracassaram, pessoas que não tiveram sucesso, não deixa ser influência para você. Essa você não ouve. Essa você não tem nada para aprender com elas. Essa não é aquela pessoa que tem que ser base para a sua vida, amém? Depois a Bíblia vai dizer assim para nós. Outro com a semente lançada em terreno pedregoso, ou seja, cheio de pedras. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Querido, o que seria isso? Seriam pessoas que abrem o negócio, começam os negócios, mas daqui a pouco ela começa a ver que as circunstâncias estão difíceis, e aí elas simplesmente fecham de uma hora para outra. Não tentam, não insistem, não persistem, não perseveram, e não ouvem a voz de Deus, não perguntam, Senhor, devo eu continuar? Talvez todo mundo que esteja perto de você esteja fechando, e talvez o Senhor fale, é a grande oportunidade para você ser a única pessoa que vai ter condições de atender a outras. Amém? Então não deixe teu negócio parar. Eu lembro que quando o pastor Pedro, conheci o pastor Pedro estava lá numa loja lá na Rua do Matoso. Aí houve uma chuva e aí muitos desistiram. O pastor Pedro pegou e se mudou, foi para outro lugar. Um lugar pequeno, escondido, mas os clientes iam atrás dele. Depois ele saiu de lá, foi para um outro lugar, um pouco mais visto, mas algo um pouco diferente. Mas por quê? Porque ele não deixou desistir simplesmente porque, não, vamos parar, vamos desistir. Não, não deixe os teus negócios pararem por causa daquilo que os outros falam. A palavra que vem sobre a tua vida tem que ser uma palavra com raiz. Lembra que eu falei de raiz? Você tem que lançar a terra no lugar que tem a raiz. E a raiz, querido, quando está crescendo, você não tem essa noção. Você lança semente e você não tem noção. Você lança semente e não tem ideia. Mas qual é a semente? É propaganda do teu negócio. Aí as coisas começam a acontecer, você ainda não viu o resultado. E quando, por exemplo, você tem algo como, vou dar um exemplo aqui, uma papelaria. E aí você abre em dezembro. Dezembro é época de férias. Aí você fala assim, não está dando certo. Aí vem dezembro.
Aí vem janeiro. Aí quando começa fevereiro, quando você olha pensando em desistir, de repente você vê a tua loja cheia. Por quê? Porque é o período de volta às aulas. É o período em que os pais vão procurar material. Talvez seja um momento em que as pessoas já desistiram e você continua com o teu negócio em dia. Estou dando aqui um exemplo, amém? É só para você ter ideia. Não permita que o terreno pedregoso, que não tenha raiz em si mesmo, te pare, te faça desistir. Amém? Comece o negócio, planeje. Volto a dizer, o planejamento é muito importante. Então pense antes de abrir, antes de começar, se você vai precisar de loja ou não vai, se você vai vender pela internet, se você vai vender no marketing pessoal, enfim. Aí eu não sei qual é o teu negócio, mas é só para você não deixar com que aquilo venha te atrapalhar, amém? Depois nós vamos ver assim, ó. Outros ainda como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, porque tem pessoas que acham que abrir negócio é ficar rico, e ainda mais rico de uma hora para outra, rico do dia para a noite. Não é assim. Você precisa trabalhar, né? O único lugar em que as pessoas pensam que salário vem antes do trabalho é só no dicionário, mano. Fora isso, não tem. Não tem. Amém? Não tem. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Veja bem, tornando-a infrutífera. Às vezes as coisas estavam tudo para dar certo, as coisas iam acontecer, mas acontece que vem alguma coisa e começa a atrapalhar. Uma das coisas que mais atrapalha um negócio bem sucedido são sócios que não têm a mesma visão que você. Cuidado com pessoas que você se associa. Cuidado com pessoas que você coloca no teu negócio. Lembra que eu falei semana passada também? Cuidado com pessoas que você traz para o teu negócio. Se o Senhor mandou você abrir algo sozinho, aí você está igual louco procurando sócio. Para quê? Ou então ao contrário, o Senhor mandou você procurar um sócio e você está ali batendo cabeça sozinho. Calma. Pense, planeje, mas principalmente ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Amém? Por quê? Porque são pessoas que são sufocadas pelas situações, pelos espinhos, terreno espinhoso. Pense vocês, todo negócio vai crescer de uma hora para outra. Tem lugares de dificuldade. A gente precisa ser sincero, as pessoas pensam que não vão ter dificuldade. As pessoas acham que se tornou cristão, agora é um mar de rosas. Eu não sei que Bíblia que eles leem. Eu não sei que vida que eles acham que vão viver. No mundo tereis aflições. No mundo você vai ter espinhos. No mundo você vai ter dificuldade. No teu negócio você também pode ter luta, dificuldade. Não pense que não vai ter. Mas saiba que se o Senhor é contigo, se for o Senhor que mandou fazer, volta a dizer, você vai ser bem sucedido. Não tem como dar errado. Amém? E aí a Bíblia diz assim, outras são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão a colheita de 30, 60 e 100 por um. Uma boa terra. É isso que você tem que orar. Senhor, eu vou lançar semente, mas o Senhor me mostra a boa terra. Me mostra onde eu devo lançar essa semente. Me mostra aonde eu devo falar dos meus negócios. Me mostra como eu devo planejar os meus negócios. Me mostra o que eu devo ouvir. Você vai ouvir uma palestra na internet? Senhor, me mostra uma palestra que vai trazer resultado para os meus negócios. Você vai falar com o teu negócio com alguém? Procure pessoas que possam te ajudar. Porque a boa terra, o local exato, é o Senhor que vai fazer, mas lança semente. Lança semente, querido, não tenha medo não. O grande problema é que tem gente que tem medo de lançar semente. E aí não vai prosperar, porque o que dá crescimento é o Senhor. Mas a semente que lança é você. Quem lança sobre o teu negócio é você. Ah, olha, Senhor, tu me deu um sonho que eu vou ser um grande empreendedor na área X. Mas olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui, quieto, e não vou lançar semente. Eu quero ver se tu é bom mesmo. Você está brincando, né? Porque olha só o que a Bíblia vai nos mostrar.
Se você pegar tudo isso aqui, amém? Preste bem atenção, nós lemos a parábola do semeador. Mas olha o capítulo 4 de Marcos. A parábola do semeador, depois vem a candeia. O teu negócio tem que ter o quê? Marketing. Tem que ser divulgado, tem que ser colocado no lugar em que todo mundo veja. Tem que ser colocado no lugar em que as pessoas possam te procurar. Olha, eu vou vender botão, mas eu quero saber se alguém vai descobrir que eu vendo botão. Aí eu volto a dizer, você está brincando. Você tem que pegar o teu botão, falar assim, ó, tem aqui botão de madrepérola, botão assim, botão assado, né? Eu falei de um botão, mas eu estou pensando aqui já em outra, porque eu joguei muito botão. Aí comecei a vir já os botões na minha mente. Botão de uma camada, botão de duas camadas, botão de time, botão de olhinho. E aí a gente vai ficando, vai viajar. Essa é uma área que eu gosto. Então, mas vocês entendem isso? Você precisa saber, querido, ter essa noção. Porque não tem outra história, não tem questões que a gente possa fazer diferente disso. Porque quando a Bíblia fala da parábola do semeador, ela está falando sobre os solos, amém? Aonde você vai lançar a tua semente. Quando ele fala da candeia, ele está falando de como você vai divulgar os teus negócios. Volto a dizer, sei que isso tudo está falando sobre a palavra de Deus, mas eu estou trazendo para a área do negócio, do empreendedorismo, amém? Então a propaganda, a gente fala que é a alma dos negócios. Mostre, divulgue o teu negócio. Na semana agora, domingo, a Mauricéia veio falar comigo que estava pensando em abrir ela diz que participa de um grupo em que empreendedores divulgam os seus negócios. Só que todos os negócios é fora do Rio. Ou seja, não tem alguém que esteja divulgando dentro daquele grupo, onde tem, sei lá, 500, 600 pessoas, ninguém com negócio no Rio. Aí eu falo, você tem pessoas lá do Rio, como a própria Mauricéia, divulga o seu negócio lá. Quem vai ser procurado? Você, sobre o teu negócio. Amém? Então ela até pensou em a gente abrir aqui um grupo de WhatsApp para divulgar o teu negócio, a gente vai pensar sobre isso, né? Mas o mais importante é que você divulgue, coloque sobre a candeia, coloque sobre a vista das pessoas, para que as pessoas saibam. Ah, você vende botão, como eu falei aqui, mas ninguém sabe. Aí eu vou comprar lá no vizinho, não vou comprar em você. E a gente tem que aprender a abençoar o irmão, amém? Sabe que uma outra coisa que acontece, não estava aqui na palavra não, mas caiu fresquinho, conforme diz alguns amigos nossos, é que tem pessoas que vê ali, por exemplo, alguém vendendo uma coxinha, R$5. Ah, o irmão aqui está vendendo a coxinha a R$5. Aí você fala assim, está caro, é crente, por que não vende a 4? Amado, valorize o negócio do seu irmão. Aprenda a valorizar. Aprenda a saber que o seu irmão também tem condição de vender a coxinha a R$5. Talvez até 6, porque a dele seja muito melhor. Você nem experimentou, já está criticando. Não critique o negócio do seu irmão. Não critique o preço. Não quer comprar, não compre. Mas não critique. Saiba que ele tem uma noção. Talvez a pessoa lá, vou dar aqui um exemplo um pouquinho diferente. Talvez o irmão lá venda 5, porque ele coloca algo de uma massa ou da própria galinha lá que vai fazer, compra mais barato e compra de uma qualidade inferior. O outro irmão aqui está colocando de uma maneira, vamos dizer assim, gourmet, uma coxinha gourmet, uma coxinha melhor. Então valorize, para de criticar. Amém? A gente tem que mudar a nossa mente. A mente do empreendedor é algo que valoriza o do colega também. É que valoriza o do irmão. Sabe que custou alguma coisa para que ele pudesse colocar em prática. Amém? Valorize. Aí depois a Bíblia vai falar assim, a parábola da semente. A semente é aquilo em que você quer colocar em prática. E olha o detalhe aqui, eu vou ler rapidinho. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, olha só, lança semente sobre a terra. Amém? Aí olha só o que diz. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como.
Os teus negócios vão crescer, embora você não saiba como. Porque quem dá crescimento é o Senhor, querido. Não, mas como pode? Meu negócio era uma coisa tão pequenininha ontem, hoje está tão grande e amanhã vai ser maior ainda. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Quem faz crescer é o Senhor. A gente costuma dizer que muita gente faz bolo, mas por que alguns bolos ficam solados? A gente não consegue entender. Ah, não, porque botou muito isso, muito aquilo, ou porque o fogo aquilo, Você não entende? A mesma coisa aqui, dormindo ou acordado, o Senhor vai fazer o crescimento. Basta você lançar a semente. O teu trabalho é lançar a semente. O teu trabalho é colocar para as coisas acontecerem. Amém? Depois a Bíblia diz assim, a parábola do grão de mostarda. E quando a gente fala da parábola do grão de mostarda, a gente lembra da comparação da semente que é lançada. A menor da semente. Mas olha outra coisa interessante que a Bíblia fala sobre o grão de mostarda. Vou lhe pegar aqui já direto. No verso 30. Novamente ele diz, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Eu quero declarar em nome de Jesus que o seu negócio pode parecer pequeno, como um grão de mostarda, mas vai crescer a ponto de pessoas serem abençoadas e poderem estarem guardadas debaixo dessa planta, embaixo dessa proteção. Pessoas serão tão abençoadas que serão prósperas e receberão daquilo que você está recebendo, daquilo que você plantou. O teu negócio vai ser tão bem sucedido que pessoas serão sustentadas. Aquilo como nós falamos semana passada, que missionário será abençoado e será sustentado, e ela poderá sustentar a outros. Falando com ela, ela disse exatamente isso, que é engraçado. Engraçado se não fosse trágico, na minha opinião é um pouco trágico, né? Que às vezes um missionário tem que sustentar o outro, porque ele não tem sustento de onde ele foi tirado. E aí o teu negócio vai prosperar e você vai dizer, eu vou tirar parte do meu negócio sim, para sustentar. E os 10% do dízimo? Dízimo é outra coisa, lembra que eu falei? Dízimo é algo natural. E a gente até estava conversei com uma pessoa, a pessoa falou assim, pastor, não é tão natural não, porque tem pessoas que não dão. Aí eu falei assim, mas quem não dá não tem o entendimento do reino de Deus. Essas pessoas a gente deixa de lado. Mas no natural nós temos o entendimento do que é sustentar através do dízimo. Mas nós vamos sustentar através de ofertas aquilo que o missionário. Então a gente pode tirar uma parte do dízimo. Lembra que semana passada eu falei do desafio? E a outra parte, sustentar missionário. E nós já vamos fazer essa parte já. Porque hoje o seu dízimo e a sua oferta vai ser para sustentar missionário. Hoje você vai entender como essa igreja trabalha. A gente trabalha para sustentar missionário. A gente faz com que aquilo que você dá, preste bem atenção, tenha a condição de manter alguém falando de Jesus em outro lugar. Foi levado para outro lugar para que em boa terra fosse plantada a semente da palavra de Deus. Lá, o negócio dela é a palavra de Deus. Lá, ela não foi levada para fazer negócio. Ainda que possa, amanhã ou depois, como uma estratégia, abrir um negócio, porque a gente estava falando sobre isso também lá. Mas aí uma outra história, um outro negócio. Mas aqui, a princípio, é entendimento de que você, através da tua bondade, do seu dízimo e da tua oferta, você sustenta alguém, levando em tempo integral a palavra de Deus. Valorize, porque ela valoriza isso, em nome de Jesus. E depois a Bíblia vai fechar o capítulo 4 de Marcos como Jesus acalma a tempestade. Mas não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque se você achar no natural, as coisas podem estar complicadas. Você estar passando por uma tempestade. Pode o teu negócio estar passando por uma grande luta, um grande vendaval, um grande vento contrário. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que você vai chegar do outro lado. Que você vai vencer a tempestade, porque quem mandou você entrar no barco e ir para o outro lado foi Jesus. Quem mandou você entrar no teu negócio e chegar lá do outro lado no lugar de sucesso foi Jesus. E ele não vai querer, volta a dizer, que o seu negócio, a sua sociedade fracasse.
Por isso o Senhor te chamou para ser seu sócio, porque Ele confia em você. Ele sabe que você pode. Ele sabe que você é capaz. Amém? Nós semeamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A Bíblia é bem clara. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor em relação à igreja. Não é diferente. Um planta, que é você, outro rega, que são pessoas que estejam próximas a você, talvez trabalhando contigo, mas quem vai dar o crescimento do teu negócio é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém?